Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Eu queria compartilhar com você uma das 7 palavras da cruz. Provavelmente ontem você já ouviu a respeito da palavra perdão e hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Eu queria ler com você um texto que está lá em Lucas, no capítulo 23. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 39. Olha o que diz esse texto. Lucas 23, 39 em diante. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso que repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a história da crucificação de Jesus, e ele está ali ao lado dos dois ladrões, né? Existia um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo, e Jesus então estava sendo crucificado junto com esses dois ladrões. E a gente vê aqui nesse texto os dois ladrões, cada um tendo uma postura diferente diante daquilo que estava acontecendo ali naquele momento. A gente vê o primeiro ladrão insultando Jesus, pedindo para ser salvo, sim, mas ele queria ser salvo só daquela circunstância, só daquele momento. Ele queria a salvação para aquela punição, para aquela cruz que ele estava carregando naquela hora. Esse era o pedido do primeiro ladrão. E quando ele faz esse pedido, ele faz colocando uma dúvida no ar, perguntando: você não é o Cristo, né? Dizendo: você não é o próprio Deus? Então salve-se a si mesmo e salve a nós também. Aquele primeiro ladrão, ele teve uma postura de insultar Jesus ali naquela cruz. Pedia por salvação, sim, mas ele queria uma salvação apenas para a sua circunstância. A gente tinha também um segundo ladrão. Esse já consegue perceber aquilo que estava acontecendo ali em volta e ele consegue reconhecer, ele consegue entender quem é Cristo. O texto fala, né? Ele diz no verso 40: você não teme a Deus, não estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O segundo ladrão reconhece quem ele é, reconhece o seu pecado, reconhece que aquela cruz e aquela circunstância a qual ele está envolvido é fruto do seu pecado. Ele também reconhece quem é Jesus. Ele percebe que Jesus é Deus e ele chama Jesus de rei. Ele está aqui entronando Jesus na própria vida, na vida dele. É isso que ele está fazendo. E eu acho muito interessante aquilo que Jesus responde para esse ladrão. Porque ele diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus tem uma resposta que, claro, para alguém naquelas circunstâncias, né, naquela situação, era uma resposta de grande alívio. Jesus não usa as mesmas palavras que o ladrão. Jesus fala do paraíso. A resposta de Jesus é: hoje você estará comigo no paraíso. Muitas pessoas hoje em dia procuram Jesus para que Jesus possa livrá-las do castigo ou da consequência dos seus atos ou das circunstâncias somente aqui na terra. Essas pessoas não estão interessadas no reino de Deus. Elas estão interessadas no alívio da sua dor
e do seu problema. Elas não querem ter uma vida com Deus. O segundo ladrão, ele reconhece o seu problema. E quando ele conversa com Jesus, ele não pede Jesus para ser salvo da circunstância ou daquela cruz na qual ele estava pregado. Ele pede para Jesus para que ele pudesse fazer parte do reino de Deus. Muito interessante essas duas palavras, né? Paraíso e reino de Deus. Jesus, ele usa essa palavra reino de Deus em várias conversas, né, que a gente vê nos evangelhos. E hoje em dia a gente tem uma perspectiva às vezes um pouco estranha a respeito do reino de Deus e a respeito do paraíso ou da vida eterna. Muitas pessoas entendem essa coisa do céu, do paraíso, como algo muito distante, algo longe, algo que está lá no fim da vida, né? E prefere não pensar muito nisso, né? Quando estiver chegando lá perto, e quem sabe eu possa procurar me interessar mais por isso. Geralmente essas pessoas procuram Jesus para resolver os problemas e as circunstâncias dessa vida aqui somente. Elas não estão interessadas em uma vida eterna. E é muito interessante Jesus linkar as duas palavras, reino de Deus, paraíso. Porque a vida eterna, ela não é algo que nós vamos experimentar quando nós tivermos esse encontro após a morte com Cristo ou com Deus. Vida eterna começa hoje, começa agora. Vida eterna começa quando nós começamos a participar do reino de Deus. É aí que começa a vida eterna. E é isso que aquele segundo ladrão estava interessado. Ele não estava interessado simplesmente em um Deus que resolvesse as suas circunstâncias. Ele estava olhando, enxergando e percebendo em Jesus que existia algo mais, algo além a respeito do reino de Deus, ou daquele reino que Jesus veio fazer presente no nosso meio. E talvez é essa perspectiva que nós precisamos começar a ter a respeito do paraíso, a respeito do reino de Deus e a respeito da vida eterna. Paulo tem um texto muito interessante, Colossenses, ele fala sobre essa vida eterna e Paulo vai trazer essa ideia e ele começa a dizer algo sobre a gente deveria pensar nas coisas do alto, a gente deveria pensar naquilo que está relacionada ao reino de Deus. E olha as palavras de Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 1 a 5, olha o que ele diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse é o convite que Jesus tem para nós. Fazer parte do reino, entrar no reino de Deus, já é começar a nossa vida eterna. Já é poder experimentar parte daquilo que nós vamos experimentar no paraíso. Uma intimidade com Deus. Esse reino ainda não está 100% completo para nós, mas ele já é presente. E nós já podemos entrar no reino de Cristo Jesus. E nós já podemos começar a refletir e a pensar e a direcionar a nossa vida com essa mentalidade da eternidade. Porque quando nós vivemos com a eternidade em foco, quando nós vivemos no reino de Deus,
pensando na vida eterna que já vivemos, isso muda muita coisa. Muda como nós tomamos as nossas decisões, muda como nós lidamos com as pessoas, muda como a gente lida com as coisas que temos. Parece que as circunstâncias da vida, mesmo que seja uma cruz pesada, ela se torna muito pequena dentro daquilo que Cristo nos oferece no seu reino, que nos leva à eternidade, ao paraíso, a uma vida eterna com Deus. Vamos orar? Feche os olhos comigo. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida eterna. Nos ajuda, Deus, a viver no reino. Nos ajuda, Deus, a viver com essa perspectiva da eternidade. Nos ajuda, Deus, a guiar a nossa vida a partir dessa ideia de que podemos estar no reino de Deus e já começar a nossa eternidade. Hoje, agora, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue acompanhando aí as 7 palavras da cruz durante essa semana. Deus te abençoe.